A disputa entre facções criminosas pelo comando do tráfico de drogas se intensifica em Minas Gerais e desafia a segurança pública. A cada dia, ao menos 7 pessoas perdem a vida para a violência no estado. Muitos crimes chamam a atenção pela crueldade dos envolvidos. Em Betim, uma partida de futebol entre amigos terminou em tiroteio com 2 mortos e um ferido. As câmeras de vigilância mostram quando o homem de capacete que está atrás do gol tira a arma da cintura e vai em direção ao bar já atirando. O alvo era um jovem de 20 anos. Ele foi baleado várias vezes e morreu na hora. Um amigo da vítima também foi atingido e não resistiu. Na semana passada, uma festa de aniversário terminou em chacina, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH. 2 homens armados invadiram o local e mataram 3 pessoas. O aniversariante, que completava 9 anos, o pai dele e a sobrinha, de 11 anos. Nos 2 crimes, os ataques teriam acontecido por acertos de contas do tráfico de drogas. Os diversos conflitos, entre os comerciantes da droga, entre os traficantes, é resolvido pela lei do mais forte, de quem tem maior poder bélico, de arma de fogo. O respeito do comerciante, do traficante, ele não ter dívidas ou não ter devedores com ele, são resolvidas pela cobrança e pela ameaça e pela morte. A cada dia, pelo menos 7 pessoas perdem a vida de forma violenta aqui em Minas Gerais. Os números da Secretaria de Justiça e Segurança Pública mostram que nos primeiros 4 meses deste ano, 875 pessoas foram assassinadas no estado. Em abril, os homicídios cresceram 25%. Em todo o ano passado, 2.605 pessoas foram mortas em Minas, 4% a mais que em 2022. A luz amarela se acendeu. Depois de 6 anos de queda de homicídio no estado, nós estamos numa retomada progressiva dessa violência, muito preocupante. A Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais admite que a guerra entre facções é um problema a ser enfrentado. Em nota, disse que o intercâmbio criminoso entre indivíduos de diferentes localidades, que já era antigo, foi potencializado com o avanço das tecnologias de comunicação. Operações policiais em aglomerados e comunidades serão intensificadas. Você consegue isso através de um trabalho de articulação entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Penal, fazendo o que a gente chama de uma repressão qualificada ao tráfico, identificando os grupos, as lideranças, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam, onde eles guardam as drogas e enfraquecendo esses grupos aos poucos. A Guarda Civil de São Paulo prendeu um dos suspeitos de ter assaltado o cantor Péricles em fevereiro do ano passado. O homem de 25 anos estava foragido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o criminoso foi detido ao mostrar documentos falsos em uma abordagem policial. Ele foi levado para a delegacia de Mauá, onde encontraram 2 mandados de prisão em aberto contra ele. O assalto aconteceu em Santo André, no ABC Paulista. Na ocasião, Péricles saía de casa com a esposa e a filha quando foi abordado pelos criminosos que levaram o carro dele. E quase 1 tonelada da pedra vivianita foi apreendida pela polícia do Amazonas em uma embarcação no Rio Negro. As pedras brutas estavam escondidas em sacolas de lona camuflados entre latas para reciclagem. As vivianitas são pedras muito raras, de alto valor comercial, pela coloração verde intensa. A apreensão foi avaliada em quase R$2 milhões. O comandante da embarcação foi responsabilizado e a polícia investiga os responsáveis pela extração. No Rio Grande do Sul, para facilitar a vida nos lugares onde a infraestrutura ainda não foi retomada, o Exército voltou a instalar passadeiras onde não há mais pontes. Pois é, e os agricultores também começaram a receber sementes para garantir a produção. O repórter Igor Damasceno, ele está ao vivo em Porto Alegre e tem mais informações. Boa noite, Igor. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Entregas importantes feitas pelo governo federal e pelo Exército. Vamos começar com as sementes. Olha só, o secretário extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, esteve na cidade de São José do Norte e entregou 450 quilos de sementes para 200 agricultores. A cidade fica no extremo sul do estado, onde as enchentes ainda causam problemas. O município é pequeno, tem apenas 27 mil habitantes e a economia basicamente da agricultura. Por isso, a entrega foi recebida
com muita alegria dos agricultores, dos moradores ali da região. Não foi a única entrega do dia, como a gente já falou, uma passadeira foi entregue na cidade de Candelária. Essa passadeira foi montada pelo Exército sobre o Rio Pardo. Uma outra passarela foi entregue entre Lajeado e Arroio do Meio. A passadeira foi montada sobre o Rio Forqueta, dois dos rios que transbordaram. As 3 cidades, elas participam, elas fazem parte da região metropolitana de Porto Alegre, sofreram com as enchentes nas últimas semanas. De acordo com o Exército, essas passadeiras funcionando em emergencial, são provisórias até que as prefeituras consigam fazer a reconstrução das pontes que foram levadas pelas enchentes, pelas enxurradas. O governo do Rio Grande do Sul atualizou os números das enchentes. 169 pessoas, infelizmente, perderam a vida em meio a essa tragédia climática e outras 44 seguem desaparecidas. A gente está falando aqui sobre transporte, sobre transitar. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Wilton Rocha estivemos na Vila Brasília, zona norte de Porto Alegre. Por lá, os moradores só conseguem transitar na base do improviso. Vocês vão entender melhor essa história na reportagem que nós preparamos. Acompanhem. O Jonathan não conseguiu segurar as lágrimas depois que recolheu os últimos pertences. Fui criado, aí nasci, cresci aí. Não tenho o que dizer, uma vida inteira. Meus filhos, todo mundo triste por causa disso. A casa dele fica na Vila Brasília, zona norte de Porto Alegre. As construções, de acordo com a prefeitura, eram irregulares e ficavam na região do Dique Sarandi, espaço construído para proteger a cidade de inundações. Dessa vez não deu certo. O volume de água fez o dique romper. As casas ainda estão alagadas. Para escoar, foi necessário demolir 37 imóveis e construir um corredor onde eles estavam. A casa do Jonathan foi a última. Não tenho o que dizer, o que fazer, o sentimento é horrível. Para os moradores, pior do que abandonar onde moravam é deixar para trás a memória afetiva. O colchão, o travesseiro, o brinquedo, aquilo que antes fazia parte da vida, agora está no meio dos escombros. A gente trabalhou durante 30 anos e perdeu tudo num dia, numa noite. Aqui tinha uma rua que não existe mais, então os moradores que vivem daquele lado não têm mais ligação com quem mora desse outro lado. Para poder transitar, receber mantimentos, é necessário utilizar essa balsa, totalmente improvisada. E eles se arriscam. Tá todo mundo aí, ó, olha aí, ó. E eles dizem que a gente não tem direito. Que a gente não tem direito de uma reforma, de uma casa, não tem direito. Nem os 5 mil a gente ainda ganhou. Estamos na casa dos outros, passando necessidade, um monte de gente junto, todo mundo dormindo na mesma casa. E aí? A secretária de Habitação de Porto Alegre afirma que quem teve a casa demolida pela prefeitura vai ganhar R$130 mil para recomeçar a vida em outro lugar. A gente vai ter que colocar todas elas em áreas hoje que não foram alagadas. E o que a gente está mapeando são imóveis justamente em áreas que não foram atingidas. E essas pessoas serão prioritariamente atendidas através dessas unidades habitacionais que serão destinadas. Mas, por enquanto, ficam as lembranças. E pelo menos 3 bairros de Porto Alegre ainda estão alagados. Conforme a água baixa, os moradores aos poucos voltam para tentar recomeçar a vida. No bairro Maitá, não foi só o símbolo máximo de referência da região que foi inundado. Atrás da Arena do Grêmio, casas, comércios e histórias foram levados pela água. É uma coisa assim que dói, sabe? Não dá tempo para chorar, porque se for parar para chorar, para pensar, a gente desaba e não faz nada. Então a gente tem que ser forte e se manter e assegurar até o último que dá, mas a realidade é que chega à noite, a gente chora, a gente desaba. Nada que havia dentro da casa do Alisson se salvou. Móveis e eletrodomésticos foram perdidos. Vocês podem ver aqui minhas roupas, roupa dos meus filhos, que a gente saiu só com a roupa do corpo, o resto foi tudo fora. O Leonilson é auxiliar de enfermagem e durante o mês inteiro precisou conciliar o foco na profissão
e a preocupação com o lar. No hospital e pensando em casa, nos seus filhos, na família, no que foi perdido, no que tem que fazer um planejamento de como reconstruir tudo de novo, adquirir o que perdeu. Só aqui na capital, mais de 157 mil pessoas foram afetadas. E nas ruas, a gente vê as marcas da destruição. Aqui embaixo, essa destruição fica ainda mais perceptível. Nas calçadas do bairro, a gente vê muito lixo acumulado. São móveis que acabaram se perdendo por conta das enchentes. Uma imagem que chega a surpreender é desse carro aqui, ó, que foi tomado pela água e a correnteza estava tão forte que até mesmo os vidros não suportaram. Esta loja de roupas teve perda total. A gente luta, né, para conquistar e tal, e de repente perde assim, de repente, do nada. Agora, a água que destruiu começa a ser usada para renovar as poucas coisas que se salvaram. Pois é, e um estudo apontou que mais de 90% dos municípios brasileiros falham na prevenção para enfrentar eventos climáticos extremos. Somente o Recife tem quase metade da área do município sujeita a inundações. Os dados são do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal Rural de Pernambuco. 44% do território da cidade do Recife tem risco alto para a ocorrência de inundações e alagamentos, que têm aumentado nos últimos anos. Nós estamos num terreno em que temos uma planície grande, que ocupa grande parte da cidade do Recife. E aí, com a ocupação desordenada, o sistema de drenagem não eficiente, não adequado para essa alta densidade demográfica que temos na cidade, nós temos como resultado alagamentos e inundações. Um outro estudo realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis mostra que a situação de Recife não é isolada. Pesquisadores afirmam que 94% dos municípios brasileiros não estão preparados de forma suficiente para a prevenção de tragédias climáticas, sejam elas enchentes, inundações ou deslizamentos de encostas. A pesquisa do Instituto reforça ainda a situação alarmante no Rio Grande do Sul. Segundo o estudo, das 497 cidades gaúchas, 304 possuem menos de 20% das estratégias necessárias para a prevenção de tragédias climáticas. Em Porto Alegre, capital do estado, foram verificados 44% dos 25 dispositivos de prevenção desses eventos mapeados pelos pesquisadores. Apenas uma cidade gaúcha aparece com um índice melhor, Itatiba do Sul, com mais de 80% de ferramentas capazes de evitar situações catastróficas. Segundo o especialista, é necessário reforçar as estratégias para o enfrentamento de eventos decorrentes das mudanças climáticas. A necessidade de procurar ter uma ocupação ordenada, de procurar ter uma forma adequada para o nosso sistema de drenagem, para que a gente possa aumentar a resiliência a essa grande vulnerabilidade da nossa cidade, é imprescindível para qualquer nível governamental na gestão pública. Voltamos em 30 segundos. Termina hoje às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2024. Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações, número superior ao recorde de 41 milhões e 100 mil entregues no ano passado. Mas fique atento, quem perder o prazo pagará multa de 1% sobre o imposto devido. Quem já declarou e está na lista de prioridades receberá hoje mesmo o primeiro lote de restituição. Até o momento, a Receita recebeu mais de 40 milhões de declarações. A chegada da frente fria em São Paulo aumentou a procura por roupas de inverno nas lojas do tradicional bairro do Brás. A queda de temperatura aqueceu as vendas depois de semanas com poucos compradores por causa de uma onda de calor fora de época na capital paulista. As ondas de calor do início do outono fizeram com que os lojistas atrasassem um pouco as compras de roupas de frio desse ano. De fato, esse ano, por causa aí desse calor que permaneceu até pouco tempo atrás, ele atrapalhou a gente nas vendas de inverno. Mas com a chegada do frio essa semana, tudo mudou. O frio vem, já ajuda, anima as vendas, a gente já vê a loja cheia, o Brás já está movimentado.
Hoje foi o dia com o maior movimento aqui no Brás. Muitos consumidores aproveitaram o feriado prolongado para ir às compras. Isso ajudou, mas segundo a Associação dos Lojistas, a chegada do frio foi o que mais fez impulsionar as vendas. Jaquetas e casacos de R$50. Dá uma olhada, minha querida, pode provar. Entre uma olhada e outra, as compras vão saindo. Esse frio tirou você de casa? Tirou de casa para vir pro Brás passear. E comprar? Comprar também, só que a gente está procurando ainda, né? Eu vim comprar roupa pro meu neto. Mas não são todos os consumidores que procuravam pelas roupas de inverno hoje. Alguns, como a Marlene, compram as roupas muito antes da estação chegar. Eu comprar o quê? Eu queria comprar um vestido para mim. As coisas de frio você já comprou? Já. Comprou no calor para pagar mais barato? Mas a Marlene é uma exceção. A maioria dos consumidores compra de acordo com a temperatura. A Edna que o diga. Ela cuida do departamento de marketing da loja, mas hoje teve que ajudar nas vendas. Ele vem de acordo com o tempo. Se abre o sol, ele não procura roupa de inverno. Se está frio, ele já procura roupa de inverno e isso faz a diferença dentro da loja. As roupas da coleção outono-inverno saem mais entre os meses de abril a agosto e representam 40% das vendas do varejo no ano. O mercado prevê um faturamento de quase 100 bilhões de reais na temporada outono-inverno deste ano. E esse friozinho vem, a pessoa já quer buscar jaqueta, aquela que, né, uma coisinha nova, coisa boa, né? O Brás tem muita coisa boa e barata, né? A gente tem preço, tem qualidade, né? Você comprando dentro das lojas tem garantia, tem qualidade, tem preço bom, então vale a pena vir aqui sim. E em Santa Catarina, várias cidades tiveram geada hoje de manhã. Essas imagens que a gente vai acompanhar mostram São Joaquim na Serra Catarinense. Olha aí, os campos amanheceram cobertos por uma camada de gelo. E segundo a prefeitura do município, a temperatura mínima chegou a 2,8 graus abaixo de zero. Pois é, frio também no Rio de Janeiro, que bateu recordes de baixas temperaturas. E é para lá que a gente vai agora falar com a repórter Natália Fonseca. Natália, boa noite para vocês. Cariocas estão sentindo muito frio por aí? Como é que tá? Boa noite, Gabriela, Felipe, boa noite a todos. O carioca está acostumado sempre com muito sol para aproveitar a praia, mas o tempo virou por aqui e ficou bem frio. O Rio de Janeiro registrou a temperatura mais baixa do ano nesta madrugada, chegando a aproximadamente 14 graus na Vila Militar, zona oeste da cidade. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, o tempo frio na capital fluminense foi influenciado pelos ventos úmidos vindos do oceano. O dia ficou nublado e com chuva fraca. Ou seja, o look de hoje é casaco e o guarda-chuva também não pode faltar. Mais uma boa notícia é que o sol deve reaparecer no fim de semana. Volto com vocês. Obrigado, Natália, pelas informações. Olha só, também teve geada no sul de Minas Gerais, Gabi. E Belo Horizonte registrou hoje a menor temperatura do ano. Portanto, o repórter Rodrigo Cabral está ao vivo e vai trazer as informações para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Felipe, Gabi, a todos que acompanham o Rede TV News. Pois é, o último dia de maio é de muito frio aqui na capital mineira. Uma mudança brusca no tempo resultou na menor temperatura registrada esse ano e com uma sensação térmica gelada. Segundo a Defesa Civil Municipal, a mínima pela manhã foi de 11,4 graus, recorde de frio em 2024. Na estação de medição que fica na zona oeste da capital, a sensação térmica chegou em 4,8 graus negativos. Essa região fica na parte mais alta da cidade, com mais ventos e umidade. Turistas e moradores que foram assistir ao pôr do sol na Praça do Papa, um dos cartões postais aqui de BH, precisaram de roupas bem quentes. Para amanhã, sábado, a máxima por aqui não deve passar dos 24 graus, 6 graus a menos que a média registrada nos últimos dias. A madrugada foi gelada também no sul de Minas Gerais. Monte Verde registrou a menor temperatura do ano no estado e a primeira geada de 2024. A estação local mediu menos 0,4.
As imagens mostram o gramado tomado pelo gelo logo nas primeiras horas da manhã. Até o tênis ficou congelado. Felipe, Gabi. Tá certo, Cabral. Obrigada. Se agasalha bem por aí, hein? A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um empresário que foi encontrado morto no apartamento onde morava. A principal suspeita é que ele tenha sido envenenado pela namorada. Foi neste apartamento, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, que o empresário Luiz Marcelo Ormand, de 44 anos, foi encontrado morto no dia 20 de maio. A suspeita é de que ele tinha sido assassinado pela namorada Júlia Pimenta, de 29 anos, por motivação financeira. Ela teria servido um brigadeirão envenenado à vítima. As últimas imagens de Luiz foram registradas no dia 17 de maio. Ele dá um beijo em Júlia dentro do elevador. A sobremesa, que teria sido envenenada, estaria no prato que ele carregava. No dia seguinte, um sábado, o empresário não foi mais visto. Júlia vai até a garagem e coloca itens no porta-malas do carro de Luiz Marcelo. No domingo, ela vai até a academia do prédio para fazer exercícios. Já na segunda-feira, no dia que o corpo de Luiz foi encontrado, Júlia é vista no elevador do prédio com 2 celulares. Uma hora depois, ela sai do prédio carregando uma mala e 2 bolsas. Depois disso, não foi mais vista. Segundo a polícia, Júlia teria repassado o carro de Luiz Marcelo para Suiane Brechac, que se apresenta como cigana, como parte do abatimento de uma dívida de R$600 mil. O veículo foi encontrado com Vitor Ernesto, que seria amigo das duas. Ele e Suiane foram presos. O casal morava junto há cerca de um mês. A Polícia Civil e familiares da vítima acreditam que a decisão de matar Luiz Marcelo foi tomada depois que ele desistiu de assinar uma união estável. E ele mencionou que ela estava desesperada para fazer uma união estável. E que na quinta-feira, antes dele falecer, eles fizeram uma conta conjunta com a promessa de que ela iria ajudar ele a mexer no dinheiro dele fazendo investimentos. Então, foi já mais uma prova de que ela arquitetou tudo isso, né? A partir do momento que abriu a conta conjunta, ele transferiu todo o dinheiro para essa conta, dando poderes também a ela. Esta vizinha, que prefere não ser identificada, contou que sentiu um cheiro muito forte e decidiu acionar os bombeiros. O corpo do empresário estava no sofá, em estado avançado de decomposição. De acordo com a perícia, Luiz Marcelo morreu entre 3 a 6 dias antes de o corpo ser encontrado. Foi estranho ver a violência dessa forma, até porque a gente não tinha ouvido nada. Aparentemente, o Marcelo era muito tranquilo, ele não tinha brigado com ninguém para acabar daquela forma. Eu fiquei apavorada, como uma pessoa pode achar que a vida do outro vale tão pouco, por causa de dinheiro, sei lá o quê. Júlia Pimenta teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Ela é considerada foragida e teve um cartaz divulgado pelo Disque Denúncia. Tudo indica que os algozes pretendiam se apropriar dos bens da vítima após o homicídio. E foi efetivamente o que aconteceu. Com o Vitor também foi encontrado, além do carro, 2 computadores que seriam da vítima, já formatados, segundo ele mesmo disse, e um aparelho telefônico também da vítima. A única coisa que a família de Luiz Marcelo quer é que Júlia seja presa o quanto antes. A gente está preocupado dela ser pega, né? Dela ser presa, pagar pelo que ela fez, né? A pessoa que sempre estava para ajudar, sempre estava próximo dos familiares, sempre procurando ajudar os amigos. E uma pessoa do bem. O número de brasileiros vítimas de roubo é 5 vezes maior do que o registrado pela polícia. A diferença entre os números expõe a subnotificação do crime no país. Em 2020, Sabrina teve o celular roubado em uma festa de rua em São Paulo. Na época, nem pensou em fazer um boletim de ocorrência. Acabei não prestando, porque achei que não ia dar em nada. Meu celular já era mais antigo, eu era mais nova também na época. E todo mundo da minha família falou assim, não precisa não, porque não vai dar em nada, não vão achar. E aí, só deixei de lado mesmo, não abri o BO. E ficou por isso mesmo.
O número de brasileiros que foram vítimas de roubo ou que vivem com alguém que passou por essa violência é 5 vezes maior do que o registrado pela polícia. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, um dos motivos é a desconfiança ou a insatisfação em relação ao processo de abertura do boletim de ocorrência. O Amazonas é o estado com maior diferença entre o número de vítimas de roubo e o registro na polícia. Já no Rio de Janeiro, a chamada taxa de vitimização é quase 4 vezes maior do que a de registros de roubos. Em São Paulo, foram 2.213 vítimas e apenas 511 boletins de ocorrência. E Rondônia apresenta maior equilíbrio entre as taxas, sendo 1.726 vítimas e 1.134 registros. E, infelizmente, a gente sabe que existe um número muito grande de subnotificação. A gente não tem ali como ter um planejamento estratégico adequado, mais próximo da realidade de segurança pública, quando não temos todos os números, os crimes que ocorrem noticiados para a polícia. Quem foi vítima de roubo pode fazer um boletim de ocorrência online, sem precisar ir à delegacia. O relato deve acontecer no site da Polícia Civil do estado onde o crime aconteceu. É com esse tipo de estatística que o poder público elabora políticas de segurança para áreas mais afetadas pela violência. A segurança pública é o dever do Estado, mas também uma responsabilidade de todos. Eu falo que é uma responsabilidade da vítima atuar no sentido de denunciar, notificar, para que a polícia possa ter ali a linha de investigação para a possível identificação da autoria e materialidade do crime. Voltamos em 30 segundos. A Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçar familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por isso, a gente vai a Brasília conversar com Lívia Monteiro, que tem mais informações para a gente, né, Lívia? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Gabriela, Felipe, boa noite a quem nos acompanha. A Procuradoria-Geral da República fez o pedido e o ministro Alexandre de Moraes determinou buscas e apreensões e decretou as prisões preventivas de Raul Fonseca de Oliveira e Oliverino de Oliveira Júnior. Raul é sargento da Marinha. O pedido, feito pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, cita o conteúdo de mensagens com muita violência para as vítimas, que são familiares do ministro Alexandre de Moraes. O objetivo dos suspeitos, segundo a PGR, seria restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado aqui da Suprema Corte. Moraes é aí o ministro que está à frente das investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. De acordo com o pedido de prisão da PGR, a gravidade das ameaças, a natureza violenta e os indícios de monitoramento evidenciam o perigo concreto de que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. E por isso a medida seria proporcional diante do risco à integridade física e emocional das vítimas. A audiência de custódia foi hoje à tarde. Com vocês. Tá certo, obrigado, Lívia, pelas informações. Uma boa noite para você. Uma proposta de emenda à Constituição que transfere terrenos da Marinha para particulares, estados e municípios está em discussão no Senado. Especialistas alertam para os riscos ambientais, sociais e patrimoniais da PEC. O alerta vem da praia. Se de repente você fosse proibido de entrar na praia, isso aí, barrado, de um dia para o outro, a praia deixasse de ser pública e só tivesse acesso quem paga. Loucura, né? Absurdo. Pois é, mas esse absurdo está mais perto de acontecer do que você imagina. A mobilização nas redes sociais é para protestar contra uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional. A chamada PEC da Cancún brasileira transfere os terrenos da União no litoral para ocupantes particulares, estados e municípios. O relator da PEC é o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Ele defende que a proposta pode gerar empregos, facilitar o registro fundiário e aumentar a arrecadação do governo federal. Pessoa física, 42 bilhões. Pessoa jurídica, 67 bilhões. Setor hoteleiro, 1,7 bilhões. Ramo imobiliário, quase 24 bilhões. Imagina se houvesse a cessão onerosa dessas propriedades, o quanto que a União não arrecadaria. Os defensores da PEC negam que a proposta seja para privatizar as praias. Nenhuma PEC, nenhum ato legislativo
pode transformar praia e zona costeira em área privada. Isso é vedado pelo artigo 225 e 5º da Constituição como cláusula pétrea, imutável. Mas, de acordo com especialistas que participaram da audiência pública aqui no Senado, a proposta favorece a ocupação desordenada, ameaça os ecossistemas e torna esses terrenos mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. O nosso seguro de vida natural está ali, a natureza nos deu de graça, não nos cobra nada para isso, ela só pede, cuida de mim, me deixa aqui. Quando o impacto vier, realmente assim, né, de um grande extremo climático, igual no Rio Grande do Sul, vier nessas áreas, quem teve dinheiro para comprar e construir naquelas áreas os grandes resorts, os grandes empreendimentos, eles não estão morando ali, eles vão estar em algum lugar com bastante lucro, viajando e vão olhar da telinha da TV. A PEC já tramitou na Câmara e teve a aprovação dos deputados. O texto está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e precisa de aprovação em plenário para ir à promulgação. Atualmente, as praias são propriedade da União e geridas pela Marinha. O conceito de terreno de marinha é da época do Império e tem como referência a maré máxima do ano de 1831. A partir dessa linha imaginária, é contabilizada uma área de 33 metros do mar em direção ao continente. Também são consideradas as margens de rios e lagoas. A PEC revoga um artigo da Constituição que determina que os terrenos de marinha são bens da União e estabelece que a posse dessas áreas pode ser transferida para particulares. O texto também acaba com o chamado laudêmio, a taxa de 5% paga sempre que um imóvel de marinha é vendido. Mesmo ocupadas e comercializadas, hoje a propriedade formal dessas áreas é da União. O governo federal já se posicionou contra a proposta. Essa PEC ela é um retrocesso, porque ao invés de a gente poder garantir a nossa segurança climática, ou seja, garantir áreas que nos protegem a toda a sociedade brasileira, nós estamos retrocedendo, tirando os direitos da população brasileira de estarem protegidas pelo meio ambiente, removendo esse meio ambiente e entregando de mão beijada para alguns poucos setores ou pessoas ou grupos da sociedade que vão lucrar naquelas áreas. Fique agora com o sorteio das loterias da Caixa, a gente volta já. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data serve para conscientizar sobre os riscos que o tabagismo traz à saúde. O Edmundo fumou cigarro durante 30 anos. Há 10, ele resolveu parar com o vício depois que a mãe morreu de câncer de pulmão. Hoje, além de hábitos de vida mais saudáveis, como praticar atividade física, ele não abre mão de realizar anualmente o check-up dos pulmões. O tratamento precoce melhora as suas chances. Então, eu acho que o check-up te dá justamente isso, né? A oportunidade de um diagnóstico precoce. Então, se eu já tenho um risco aumentado, quer seja pelo tabagismo, quer seja pelo antecedente pulmonar, eu já tenho esse risco aumentado. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo são usuárias de tabaco. A substância mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano, sendo 7 milhões fumantes ativos e 1 milhão passivos. Uma das doenças mais associadas ao tabagismo é o câncer de pulmão. Em 2022, foram registrados 2,5 milhões de novos casos em todo o mundo. Uma das principais maneiras de detectar o câncer de pulmão é realizando a tomografia computadorizada de baixa dosagem, que é realizada nessa máquina aqui. Depois de apenas 2 minutos, o exame já pode indicar a presença ou não da doença. O câncer de pulmão, quando diagnosticado, cerca de 75% das vezes o diagnóstico é avançado ou metastático. E quanto maior a lesão ou quanto mais disseminada para fora do tórax, piores são os resultados, inclusive mais caro fica o tratamento. O ponto é, o diagnóstico precoce é absolutamente fundamental para você garantir o sucesso terapêutico, inclusive tratamentos mais definitivos e tratamentos menos caros. Mas os especialistas reforçam que o ideal é parar com o tabagismo. O cigarro, apenas o cigarro, ele rouba das pessoas 7 anos de vida. Não existe um momento ideal para parar, você precisa parar.
seja precoce, seja tardio. O Edmundo sabe bem os benefícios de ter parado com o vício. No começo foi difícil, óbvio, né? A vontade de fumar é grande. Depois isso foi diminuindo com o passar dos dias e eu acho que os benefícios foram rapidamente percebíveis, né? A primeira coisa que a gente sente é um fôlego melhor, né? A gente anda com mais facilidade, a gente sobe escada com mais facilidade, a gente consegue respirar melhor. Um estudante cearense de 10 anos vai representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática em Nova York, agora em julho. A concentração é total nos cálculos ao debruçar na escrivaninha, ao resolver problemas na parede e na descontração para juntar as milhares de peças do quebra-cabeça. Débora, a mãe, explica que o Marcos começou cedo a se familiarizar com os números. Começou a estudar com 2 anos e antes disso a gente já fazia trabalhos com EVA, com números, então sempre trabalhando. Então a gente sempre tenta colocar a matemática para ele no dia a dia. Quantos livros tem aqui, por exemplo? Aí vai contando, então desde pequeno. O teste de QI revelou que o sabido mirim é mesmo superdotado. E a inteligência fora do comum dessa criança se mistura com a generosidade. Hoje mesmo, soma de fração, tinha algumas pessoas que não sabiam, daí eu fui lá e fui ajudar. Estava errando muita questão, daí eu fui lá e fui ajudar a explicar como é que era. Tem colegas, né, pais de colegas deles que agradecem, né, por ele estar trazendo os amigos, explicando, orientando, muitas vezes tirando as dúvidas e formando grupos de estudo. Então, alguns amigos também estão se achegando mais a tentar estudar mais, melhorando nota, muitas vezes através dele também, desse desempenho. Para representar o Brasil na delegação na Mathematics Global Final, Marcos estuda o dia inteiro e conta com a ajuda dos professores e dos pais. Mas eu pedi para alguns professores meus elaborarem questões sobre o conteúdo da prova e quando meu tempo está vago, eu faço provas antigas dessa Olimpíada. A gente acompanha diariamente, né, com rotina dele, as tarefas, todos os dias. A gente checa o que é que foi feito, o que é que tem para a semana, né? Ele já tem uma rotina no domingo, ele sabe o que é que vai fazer a semana inteira. Então, a gente não tem dúvida que a gente entende que isso é de suma importância para que ele se desenvolva bem. Foram muitas as conquistas até os 10 anos de idade. Só nas disputas nacionais, o Marcos foi medalhista nas Olimpíadas Brasileira de Astronáutica, Informática, Robótica, além do Torneio Nacional de Matemática. Mas para o desafio da Olimpíada Internacional de Matemática em Nova York, é preciso resolver ainda uma conta: o custo da viagem. E para alcançar a soma, a família lançou uma campanha pela internet. A gente colocou o Pix Solidário, que é com o número do celular dele, tá no Instagram dele, que é @marcosterto13. É só chegar lá, tem o número do celular, que é o WhatsApp também dele. E a gente está tentando, né, dessa forma, patrocínios ou Pix, para a gente conseguir realmente estar cada vez mais perto, mais próximo dessa ida para ele em julho para Nova York. Eu tenho tentado passar para ele muita tranquilidade, tenho dito para ele que ele só precisa ir lá fazer o que ele sabe fazer, ele só precisa ser ele mesmo. Eu tô um pouco ansioso, né, até porque a Olimpíada é bastante difícil, mas ao mesmo tempo eu tô feliz, que é uma grande conquista para mim. Com certeza. Os administradores da recuperação judicial da agência 123 Milhas disponibilizaram um site para o cadastro de consumidores lesados e com valores a receber dos pacotes de viagens vendidos e não recebidos. A medida foi determinada pela Justiça de Minas Gerais. Segundo a 123 Milhas, os credores vão ter 15 dias corridos a partir da publicação no Diário Oficial para checar os créditos e encaminhar eventuais informações sobre divergências e habilitações. O Rede TV News faz uma pausa e volta já. E agora nós vamos direto para a Paraíba. Por lá, o final de semana será de muito forró com o maior São João do mundo. Um mês inteirinho de festa
para animar milhares de turistas que visitam Campina Grande nessa época do ano. Pois é, o São João já começou por lá e hoje a festa contará com os shows de Wesley Safadão e também Vitor Fernandes. Ela era miudinha. Campina Grande está em festa. O maior São João do mundo começou muito animado, com muitas atrações e, é claro, aquele forró gostoso. E o cantor Alcimar Monteiro, conhecido como o Rei do Forró, não poderia faltar. Isso aqui é uma coisa, olha, a gente viaja muito, tem uma noção da grandiosidade do São João, que é o maior festival junino do mundo. Ao todo, serão 33 dias de shows previstos até o dia 30 de junho, com dezenas de artistas. No ano passado, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade, a festa movimentou cerca de 500 milhões de reais. Mas a prefeitura espera que este ano o evento seja ainda maior. Isso porque o São João 2024 é ainda mais especial. Celebra os 160 anos da cidade de Campina Grande. É uma experiência completa que para a gente é uma responsabilidade muito grande de poder chover nessa terra aqui que já tem a contribuição de muita gente. Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Uma ótima noite, um bom fim de semana.